Roberto sempre acordava com o canto do galo antes mesmo do sol aparecer no horizonte. Sua rotina era pesada, mas ele nunca reclamava. Como pedreiro há mais de 20 anos, ele conhecia cada detalhe de seu ofício com maestria. Suas mãos grossas e calejadas contavam a história de milhares de tijolos assentados, de paredes levantadas sob o sol escaldante, de sonhos construídos literalmente com o suor do seu rosto. Naquele dia específico, era o aniversário de casamento de Roberto e sua esposa Maria. 25 anos de união, de companheirismo verdadeiro, de dividir alegrias e dificuldades lado a lado. Roberto havia prometido a ela que fariam algo especial, que jantariam em um restaurante bonito pela primeira vez em anos. Maria merecia aquilo e muito mais, depois de tanto apoiá-lo incondicionalmente durante toda a jornada difícil. Roberto terminou seu trabalho mais cedo naquele dia, mas não teve tempo de ir para casa tomar banho e trocar de roupa adequadamente. Ele havia feito uma reserva para as 7 da noite no restaurante Vila Nova, um dos estabelecimentos mais elegantes e conceituados da cidade. Estava um pouco atrasado por causa de um problema inesperado na obra. Então, decidiu ir direto do trabalho para buscar Maria. Quando chegou em casa rapidamente, Maria estava linda, usando o vestido azul que guardava para ocasiões especiais. Ela olhou para Roberto ainda com a roupa de trabalho suja e ficou preocupada, sugerindo que ele se trocasse primeiro. Mas Roberto, olhando o relógio nervosamente, disse que não havia tempo suficiente, que perderiam a reserva se ele fosse tomar banho agora. Ele prometeu que ficaria tudo bem, que ninguém se importaria com suas roupas de trabalho. Maria hesitou por alguns segundos, mas confiou no marido. Eles entraram no carro modesto e seguiram para o restaurante com expectativa e ansiedade. Durante o trajeto, Roberto segurava a mão de Maria com carinho, relembrando momentos especiais dos 25 anos que passaram juntos. Ela sorria, emocionada, sentindo-se sortuda por ter um homem tão dedicado e trabalhador ao seu lado, independentemente das circunstâncias. Quando chegaram ao restaurante Vila Nova, o estabelecimento estava realmente impressionante. A fachada elegante com iluminação sofisticada, o jardim bem cuidado na entrada, os carros luxuosos estacionados no pequeno pátio. Roberto sentiu um aperto no peito ao ver tudo aquilo, mas não demonstrou insegurança. Ele havia trabalhado duro a vida inteira e tinha o direito de celebrar seu aniversário de casamento em um lugar bonito como aquele. Eles entraram de mãos dadas, Maria tentando esconder o nervosismo, enquanto Roberto caminhava com determinação. O interior do restaurante era ainda mais impressionante que a fachada. Mesas com toalhas brancas impecáveis, taças de cristal reluzentes, talheres de prata dispostos com precisão milimétrica, um lustre central gigantesco que parecia uma obra de arte suspensa e clientes elegantemente vestidos, conversando em tom baixo e refinado. Um jovem recepcionista os avistou e se aproximou com um sorriso profissional automático. Mas quando seus olhos percorreram a figura de Roberto, da cabeça aos pés, observando a roupa suja de cimento, as botas gastas com respingos de tinta, a camisa amarelada pelo suor do trabalho honesto, aquele sorriso desapareceu completamente, como se tivesse sido apagado. O recepcionista perguntou de forma seca se eles tinham reserva, com um tom que claramente sugeria que duvidava disso. Roberto, mantendo a calma e a educação, confirmou que sim, que havia feito uma reserva em nome de Roberto Silva para as 7 horas da noite. O recepcionista checou o sistema com movimentos lentos e deliberados, como se estivesse procurando uma desculpa para negar o acesso deles ao restaurante. Foi então que Patrícia apareceu. Ela era a gerente do restaurante, uma mulher na faixa dos 40 anos,
com cabelos presos em um coque perfeito, maquiagem impecável e um vestido preto elegante que provavelmente custava mais do que Roberto ganhava em um mês inteiro de trabalho árduo. Ela havia notado a situação do balcão de recepção e se aproximou com passos firmes e calculados. Sem qualquer cumprimento cordial ou apresentação educada, Patrícia olhou diretamente para Roberto com desprezo evidente em seus olhos frios. Ela disse em voz alta, sem se importar com os outros clientes que começavam a observar a cena constrangedora, que o restaurante tinha um código de vestimenta rigoroso que precisava ser respeitado. Ela enfatizou que não podiam permitir que pessoas vestidas inadequadamente entrassem no estabelecimento. Roberto tentou explicar que havia feito uma reserva, que era seu aniversário de casamento, que havia vindo direto do trabalho para não perder o horário marcado. Mas Patrícia o interrompeu bruscamente, dizendo que isso não fazia diferença alguma. Ela afirmou que as regras eram claras e que ele deveria ter planejado melhor, ter tido o bom senso de ir para casa, se trocar antes de vir a um restaurante de qualidade como aquele. Maria sentiu as lágrimas começarem a encher seus olhos. Ela apertou a mão de Roberto com força, sentindo a humilhação pela qual estavam passando juntos. Alguns clientes nas mesas próximas olhavam com curiosidade, outros com clara reprovação, mas ninguém disse absolutamente nada em defesa do casal. O silêncio cúmplice era ensurdecedor e doloroso. Patrícia continuou, dizendo que pessoas como eles deveriam frequentar lugares mais apropriados ao seu nível social e econômico, que existiam muitos botecos e lanchonetes pela cidade que certamente os atenderiam sem problemas. Ela sugeriu sarcasticamente que eles fossem procurar esses lugares e deixassem o Vila Nova para pessoas que realmente apreciavam e mereciam frequentar um estabelecimento fino. Roberto respirou fundo, tentando controlar a raiva e a frustração que cresciam dentro dele como uma onda avassaladora. Ele olhou para Maria, viu as lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto dela e sentiu seu coração se partir em pedaços. Naquele momento, ele tomou uma decisão. Com voz firme mas controlada, ele disse a Patrícia que era uma pena que o restaurante perdesse clientes por preconceito e falta de humanidade básica. Patrícia deu uma risada curta e desagradável, como se a ideia de que eles fossem clientes importantes fosse absolutamente ridícula e impossível. Ela fez um gesto com a mão, dispensando-os como se fossem crianças impertinentes, e disse que eles estavam livres para ir embora e nunca mais voltar. Roberto, mantendo a dignidade que ninguém poderia tirar dele, pegou a mão de Maria delicadamente e os dois saíram do restaurante de cabeças erguidas. Assim que saíram e a porta se fechou atrás deles, Maria desabou em lágrimas no ombro de Roberto. Ele a abraçou forte, sentindo a própria garganta apertar de emoção contida. Eles haviam sido humilhados publicamente no que deveria ser uma noite especial de celebração. Roberto prometeu a Maria que aquilo não ficaria assim, que eles teriam a celebração que mereciam, mas em um lugar onde fossem tratados com respeito e dignidade. O que Patrícia e todos no restaurante não sabiam era que Roberto não era um pedreiro comum, trabalhando para empreiteiras alheias. Ele era o proprietário e fundador da construtora Silva, uma das empresas mais respeitadas e bem-sucedidas de toda a região. Roberto havia começado sozinho há 25 anos, exatamente no ano em que se casou com Maria, pegando pequenos trabalhos de reforma e construção. Com muito trabalho, honestidade absoluta, qualidade impecável e dedicação incansável, Roberto foi crescendo no mercado. Ele nunca contratou propaganda ostensiva ou marketing agressivo. Sua reputação foi construída boca a boca, cliente satisfeito recomendando para outros. Hoje, a construtora Silva era responsável por alguns dos edifícios mais importantes da cidade, incluindo condomínios de alto padrão, prédios comerciais modernos e até obras públicas de grande relevância.
Mas Roberto nunca perdeu sua essência humilde e trabalhadora. Mesmo sendo o dono da empresa, ele fazia questão de ir pessoalmente aos canteiros de obras, de trabalhar lado a lado com seus funcionários, de entender cada detalhe de cada projeto. Para ele, isso não era apenas uma questão de controle de qualidade, mas de respeito pelos homens e mulheres que trabalhavam para ele, de nunca esquecer de onde veio. Patrícia voltou às suas atividades no restaurante naquela noite, satisfeita consigo mesma por ter mantido os padrões elevados do estabelecimento. Ela comentou com alguns funcionários sobre o incidente, rindo da audácia daquele pedreiro sujo que havia tentado entrar como se fosse um cliente regular. Para ela, havia sido apenas mais uma situação desagradável, mas necessária para manter a exclusividade do Vila Nova. Nos dias seguintes, a rotina do restaurante continuou normalmente. Patrícia não pensou mais no casal que havia expulsado. Eles eram apenas mais um detalhe esquecível em sua semana agitada. Mas Roberto não havia esquecido. Ele não era homem de buscar vingança pequena ou mesquinha, mas acreditava que as pessoas precisavam aprender sobre as consequências de suas ações preconceituosas. Roberto fez algumas ligações para contatos estratégicos que havia desenvolvido ao longo de anos de trabalho sério. Ele descobriu que o prédio onde o restaurante Vila Nova funcionava pertencia a um grupo de investidores do qual ele mesmo fazia parte, embora de forma discreta. Mais interessante ainda, ele descobriu que o restaurante estava enfrentando algumas dificuldades financeiras recentes e dependia muito da sua localização privilegiada para atrair clientes. 2 semanas depois do incidente humilhante, Patrícia recebeu uma convocação para uma reunião urgente com os proprietários do imóvel. Ela ficou surpresa, pois o contrato de locação estava em dia e ela não imaginava qual poderia ser o motivo da reunião. Arrumou-se cuidadosamente e compareceu ao escritório no horário marcado, esperando que fosse algo rotineiro sobre manutenção ou ajustes no contrato. Quando entrou na sala de reuniões elegante, Patrícia encontrou 3 homens em trajes executivos impecáveis, sentados à mesa. Um deles era o advogado do grupo de proprietários, outro era o gerente de patrimônio, e o terceiro homem estava de costas olhando pela janela. Quando ele se virou lentamente, Patrícia sentiu o sangue gelar em suas veias. Era Roberto, mas completamente diferente. Ele estava usando um terno sob medida de altíssima qualidade, cabelos bem cortados e penteados, sapatos de couro legítimo reluzentes e uma postura de autoridade natural que ela não havia percebido naquela noite no restaurante. Seus olhos encontraram os dela, e embora não houvesse raiva explícita neles, havia algo muito mais poderoso, uma decepção profunda com a natureza humana. O advogado começou a falar, explicando que haviam recebido uma denúncia formal de discriminação e tratamento degradante a potenciais clientes no restaurante Vila Nova. Patrícia tentou se defender imediatamente, mas foi interrompida. O advogado continuou, dizendo que o grupo de proprietários levava muito a sério a reputação de seus imóveis e não tolerava estabelecimentos que praticavam preconceito social aberto. Roberto, então, tomou a palavra. Com voz calma, mas firme, ele relembrou exatamente o que havia acontecido naquela noite de aniversário de casamento. Ele descreveu cada detalhe da humilhação, cada palavra ofensiva proferida por Patrícia, cada olhar de desprezo que ela e sua equipe haviam direcionado a ele e sua esposa. Ele falou sobre como Maria havia chorado, sobre como aquela que deveria ser uma noite especial havia se tornado uma memória dolorosa. Patrícia estava pálida, suas mãos tremiam visivelmente sobre a mesa. Ela tentou se explicar, disse que estava apenas seguindo a política do restaurante sobre código de vestimenta. Roberto respondeu que código de vestimenta é uma coisa, preconceito e humilhação pública é algo completamente diferente. Ele disse que a forma como ela tratou um casal honesto e trabalhador revelava muito sobre seu caráter e valores. O gerente de patrimônio, então, informou que,
Após análise cuidadosa do caso, o grupo de proprietários havia decidido não renovar o contrato de locação do restaurante Vila Nova quando este expirasse em 3 meses. Patrícia ficou em choque absoluto. Tentou argumentar que o restaurante era um inquilino exemplar, que sempre pagava em dia, que mantinha o espaço impecável. Mas a decisão estava tomada. Roberto explicou que não se tratava apenas daquela situação específica, mas do que ela representava. Ele disse que havia feito uma pesquisa discreta e descoberto que aquele não era um caso isolado, que outras pessoas já haviam reclamado de tratamento discriminatório no restaurante, mas nunca havia sido tomada nenhuma medida corretiva séria. Roberto revelou então sua verdadeira identidade completa. Ele era não apenas um dos proprietários do prédio, mas também o fundador da maior construtora da região, responsável por vários dos edifícios mais importantes da cidade. Ele explicou que continuava trabalhando pessoalmente nas obras porque acreditava que isso o mantinha humilde, conectado com a realidade e porque respeitava profundamente o trabalho manual honesto. Patrícia tentou se desculpar desesperadamente. Disse que havia cometido um erro terrível, que não sabia quem ele era. Roberto a interrompeu e disse que esse era exatamente o problema. Ela não deveria ter sabido quem ele era para tratá-lo com respeito. Toda pessoa, independentemente de sua profissão ou aparência, merece ser tratada com dignidade básica. O respeito não deveria depender do saldo bancário de alguém. A notícia da situação vazou rapidamente pelas redes sociais. Alguém que havia presenciado a cena humilhante no restaurante naquela noite reconheceu Roberto em uma matéria sobre grandes empresários da região e compartilhou a história completa online. A postagem viralizou instantaneamente, alcançando milhares de compartilhamentos em poucas horas. As pessoas começaram a boicotar o restaurante Vila Nova massivamente. Manifestantes se reuniam na frente do estabelecimento com cartazes condenando o preconceito e a discriminação. Críticos gastronômicos que antes elogiavam o lugar começaram a publicar avaliações negativas, destacando a postura elitista e excludente do estabelecimento. A reputação cuidadosamente construída ao longo de anos desmoronou em questão de dias. Patrícia foi demitida pelos donos do restaurante que tentaram salvar o negócio se distanciando dela publicamente. Mas já era tarde demais. O estrago estava feito. Clientes cancelaram reservas em massa, eventos importantes foram transferidos para outros locais e o movimento no restaurante caiu drasticamente. Antes mesmo dos 3 meses de aviso prévio terminarem, o restaurante Vila Nova fechou as portas definitivamente. Roberto, por sua vez, usou toda a atenção da mídia para promover uma causa importante. Ele criou um programa em sua construtora chamado Primeira Chance, oferecendo oportunidades de trabalho e capacitação profissional para jovens de famílias de baixa renda. Ele queria provar que o trabalho honesto, independentemente do tipo, merece respeito e reconhecimento total. Maria ficou extremamente orgulhosa do marido, não pela vingança ou pelo poder que ele demonstrou ter, mas pela forma digna como ele conduziu toda a situação. Roberto não humilhou Patrícia da mesma forma que foi humilhado. Ele simplesmente permitiu que as consequências naturais das ações dela seguissem seu curso inevitável. Alguns meses depois, Roberto e Maria finalmente tiveram o jantar de aniversário de casamento que mereciam, mas não foi em um restaurante sofisticado e excludente. Roberto alugou um espaço comunitário no bairro onde cresceu, contratou uma cozinheira local maravilhosa e fez uma grande festa com todos os seus funcionários, amigos de infância, vizinhos antigos e familiares queridos. Durante a festa, Roberto fez um discurso emocionante. Ele disse que verdadeiro sucesso não se mede pela conta bancária ou pelos bens materiais acumulados, mas pela capacidade de permanecer humano, humilde e compassivo, independente
independentemente das circunstâncias. Ele agradeceu a Maria por 25 anos de companheirismo, por nunca ter se envergonhado de suas origens humildes, por tê-lo apoiado quando ele não tinha absolutamente nada. A história de Roberto se espalhou muito além da cidade, tornando-se um exemplo nacional de como o preconceito social ainda existe de formas sutis e evidentes na sociedade. Ele foi convidado para dar palestras, para participar de programas de televisão, para compartilhar sua experiência em universidades e empresas. Mas Roberto nunca deixou que a fama mudasse quem ele era essencialmente. Todas as manhãs, ele ainda acordava cedo e ia para os canteiros de obras. Ele ainda usava botas gastas e roupas manchadas de cimento. Ele ainda conversava longamente com cada funcionário, conhecia suas famílias, participava de suas vidas. Para ele, aquilo não era marketing ou estratégia de imagem, era simplesmente quem ele sempre foi e sempre seria. Patrícia, após perder tudo, teve que reconstruir sua vida completamente do zero. A experiência a transformou profundamente. Ela passou anos trabalhando em empregos humildes, experimentando pela primeira vez o que era ser tratada com desprezo por causa de sua posição social. Aquilo abriu seus olhos de forma dolorosa, mas necessária. Anos depois, em um gesto de verdadeira humildade e transformação pessoal, Patrícia procurou Roberto novamente. Mas dessa vez, não para pedir emprego ou favores. Ela simplesmente queria agradecer. Ela disse que, embora tenha sido a pior experiência de sua vida na época, foi também a mais importante. Ela havia aprendido sobre empatia, sobre respeito, sobre humanidade básica. Roberto a ouviu com atenção genuína e sem julgamento. Ele disse que todos cometem erros, mas o que define o caráter de uma pessoa é o que ela faz depois de reconhecer esses erros. Eles conversaram por horas e Roberto até ofereceu orientação sobre como ela poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros de preconceito que ela cometeu. A lição ficou clara para todos que conheceram essa história impressionante. Nunca julgue um livro pela capa. Nunca subestime uma pessoa pela roupa que veste ou pela profissão que exerce. O verdadeiro valor de um ser humano está em seu caráter, em sua integridade, em como trata as outras pessoas, especialmente aquelas que não podem fazer nada por ele. Roberto continuou sendo um exemplo vivo desses princípios até o fim de seus dias. Sua empresa cresceu ainda mais, mas ele nunca perdeu o contato com suas raízes. Ele provou que é possível ser bem-sucedido sem perder a humanidade, que é possível ser poderoso sem ser arrogante, que é possível ter muito sem esquecer de onde veio e das pessoas que ajudaram no caminho.